sou a professora Isabela e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 de genética. Nós vamos ver a segunda lei de Mendel. Então nós já vimos a primeira lei, né, que só trabalha com uma característica por vez, e agora vai complicar um pouquinho, mas nós vamos ver bem detalhado, explicado direitinho, que é a segunda lei de Mendel, que vai trabalhar com mais de uma característica por vez, tá? Mas antes de iniciar, no último vídeo eu coloquei essa questão aqui, quem é o pai de João, e coloquei para vocês resolverem. E aí hoje nós vamos resolver, tá? Solucionar para saber quem é o pai de João. Então, primeiramente, o que a gente deve saber? Que aqui é referente à primeira lei de Mendel. Por que eu sei que é referente à primeira lei de Mendel? Porque nós estamos trabalhando só com uma característica por vez e nesse caso é o primeiro caso. Por quê? Porque há dominância. Como é que eu sei, professora, que há dominância? Quando tem as letras maiúsculas e minúsculas é porque há dominância. Lembra que nós vimos o primeiro caso e o segundo caso, que não envolve dominância. Quando não há dominância, sempre as letrinhas vão ser só maiúsculas, tá? Então, nesse caso aqui, para a gente saber quem é o pai de João, visualmente já dá para a gente identificar, né? Mas para a gente fazer os cruzamentos, como é que nós faríamos? Então, a gente tem que fazer o cruzamento, no caso, a mãe do João, o genótipo dela é azão, certo? E no caso do pai, vamos fazer o pai de número 1, que é azão, azinho. Então a gente faz aqui o cruzamento, o primeiro com o primeiro com o segundo, o segundo com o segundo e o segundo com o primeiro. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue identificar que o pai do João seria o pai número 1. Por quê? Porque nesse caso, a probabilidade de nascer com o genótipo do João, que é azão, é 50%. No caso do pai de número 2, né, se a gente fizer o cruzamento aqui, a gente percebe que 100% dos indivíduos vão nascer heterozigoto. Que é o que o heterozigoto? É azão, azinho. Então, o João não tem como ser heterozigoto, porque já foi colocado ali que ele é homozigoto dominante, né? Então, o pai do João seria o pai 1, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer direitinho. Então, a segunda lei de Mendel, nós vamos trabalhar com duas características ao mesmo tempo, ou mais de duas características, tá? Então, quando a gente trabalha com duas características, nós vamos falar que é o dihibridismo. Di é 2. E hibridismo nós vimos que é quando há mistura, tá? Várias características, quando a gente trabalha com várias características ao mesmo tempo, a gente fala que é o polihibridismo. Porém, aqui no nosso livro, a nível de ensino fundamental e até mesmo médio, nós vamos trabalhar sempre com duas características, porque quando trabalha com mais de 2, 3, 4, 5, fica muito difícil para fazer os cruzamentos, tá? Então, geralmente isso a gente só vê mais na faculdade. E uma característica bem comum da segunda lei de Mendel é que há segregação independente. O que é isso, professor? Nós vimos que a segregação, ela é a separação. Então, a separação dos alelos, dos gametas, acontece de maneira independente. Uma característica, ela não vai depender da outra característica para a formação dos gametas, tá? Então, nós vimos aí que a segregação independente, no caso do híbrido, né, quando ele é heterozigoto, misturado, ele vai formar gametas A maiúsculo e ele vai formar gametas A minúsculo. E esses gametas, eles vão se ligar, se combinar com outras
outras características, com outros genes, com outros alelos que vão se separar, se segregar de maneira independente de uma característica da outra, tá? Então, nesse caso da segunda lei, nós vamos trabalhar com mais de uma característica por vez. Por exemplo, se eu quero saber qual é a probabilidade do menino nascer com o cabelo liso e com o olho verde, são duas características abordadas ao mesmo tempo. Se eu quero saber qual é a probabilidade do menino nascer com o olho castanho, só isso é primeira lei de Mendel, que é só uma característica, tá? Então, tudo isso nós vamos ver através do quadro de Pinet, que eu já até falei para vocês na primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, como os cruzamentos eles são bem simples, dá pra gente fazer de maneira mais rápida, tá? Então, geralmente não se utiliza o quadro. Se você quiser utilizar, não tem problema, mas é bem mais rápido fazer de maneira direta na primeira lei. Quando é a segunda lei de Mendel, aí não. Aí nós temos que utilizar o quadro porque fica mais complexo, são mais gametas que serão formados, tá? São mais descendentes que serão formados. Na primeira lei de Mendel, sempre vai ocorrer a formação somente de 4 descendentes. Na segunda lei de Mendel, quando se trabalha com duas características, vai ocorrer a formação de 16 descendentes, tá? Então, geralmente fica mais complexo. Aqui, nós temos o genótipo, azão, azão, primeira lei de Mendel, e aqui nós temos o genótipo azão, azinho, aí nós vamos tirar os gametas e aí só fazer a combinação e preencher o quadro. Primeira lei de Mendel é bem simples. Na segunda lei de Mendel é que antes da gente preencher o quadro, nós temos que tirar os gametas. E aí, professora, como é que tira os gametas? É dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, um cruzamento que ele é azão, azinho, bezão, bezinho, com outro azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nesse caso, como ambos, né, têm o mesmo genótipo, nós vamos tirar os gametas somente do primeiro aqui, porque o do segundo automaticamente vai ser igual, tá? Então, como é que a gente tira os gametas? É dessa maneira aqui. Então, os gametas nós vamos tirar dessa maneira. Então, nós temos aqui azão, azinho, né? Que é a primeira característica, tá? Então, para o azão, nós temos duas possibilidades, que é bezão e é o bezinho, tá? Então, a gente faz o bifurcamento. Para o azinho, da mesma maneira, as duas possibilidades também. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Bezão e bezinho. Então, agora nós vamos tirar os gametas. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, aqui são os gametas que nós retiramos, que nós identificamos, e agora nós vamos fazer o quadro de Pinet, tá? Que é assim. Então, aqui nós temos o quadro de Pinet já montado com todos os gametas que nós tiramos aqui, né? Então, como eu falei, como ambos são iguais, né? Tem o mesmo genótipo, então a gente tirou só de um, porque do outro é igual, tá? Então, já coloquei aqui os gametas de um lado e os gametas do outro lado. Então, agora é só fazer o preenchimento de maneira bem simples. Então, azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, aqui já fizemos o preenchimento dessa parte e aí vamos fazer o preenchimento das outras partes aqui. Azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. E agora da parte aqui de baixo, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho,
Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então percebam aí. E aí, gente, na questão, a questão ela pode pedir a proporção. Então, qual é a proporção genotípica de indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Então, como foram gerados 16 descendentes, a gente coloca 16, né? E Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho somente tem um. Então, seria 1 sobre 16, tá? Então, se eu perguntar qual é a proporção fenotípica de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, então nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3 e nós temos 4. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, seria 4 sobre 16, a proporção fenotípica, tá? Então é dessa maneira que a gente realiza o preenchimento do quadro de Piney. Dá para fazer sem um quadro, professora? Porque eu achei que demora tanto para preencher. Dá para fazer, tá? Só que é importante vocês aprenderem dessa maneira que é mais completa, tá? Que geralmente tem nos livros, mas dá para fazer de maneira direta também, que eu vou mostrar para você como é. De maneira direta, nós vamos fazer desse jeito. Então, lembra que na segunda lei de Mendel, a segregação de maneira independente, uma característica não depende da outra. Então, nós podemos fazer primeiro o cruzamento de maneira simples da característica dos alelos A e depois do B. Então, nós temos aqui Azão, Azinho com, tá? Então, a gente faz o cruzamento. A gente faz o cruzamento e depois nós fazemos com o B. Bzinho, Bzinho. Certo? Então, dessa maneira, agora nós vamos tirar a proporção genotípica. Então, Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. Então, aqui eu tenho 1 sobre 4, né? No caso do Azinho. E o Bzinho da mesma maneira. Por que é 1 sobre 4? Porque nesse caso foram gerados 4 descendentes. 4 descendentes, tá? E Bzinho só tem 1 desses 4. E Azinho, Azinho só tem 1 também. Então, lembra que no quadro de Piney, o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, a proporção fenotípica, a proporção genotípica era 1 sobre 16, né? Tá, a gente faz aqui, ó, multiplica 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que vai dar 1 sobre 16, tá? Que era a proporção genotípica lá do quadro. Lembra que a gente viu que era o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, pegamos aqui, multiplicamos e, certo? Então, dessa maneira é bem mais rápida, bem mais prática. E aí você escolhe a maneira que você quer fazer, tá? Então, gente, aqui, de acordo com as características que foram trabalhadas por Mendel, né, nas ervilhas, nós temos a característica que vai ser trabalhada lisa ou rugosa e verde e amarela. Lembra que eu falei que a primeira letrinha a ser utilizada sempre será da característica recessiva, tá? Então, aqui está utilizando a característica recessiva, no caso seria rugosa, e a verde seria a característica recessiva, tá? Então, ele separou aqui os gametas e fez aqui a distribuição, né, genotípica, e aí nós temos
ervilhas amarelas e ervilhas verdes, ervilhas amarela e rugosa e ervilha verde e rugosa. Então é dessa maneira que ele trabalhou todas as características. Lembra que eu falei que foram 7 características trabalhadas de maneira separada e depois ele uniu as características e foi trabalhando de maneira em conjunto, tá? E para casa vocês vão responder as páginas 123, 124 e a 125 e hoje nós terminamos os capítulos da etapa 2. Até a próxima aula!